Salve galera, Anderson Santos e Mica Santos. Olá pessoal. Com mais um vídeo para vocês e o assunto de hoje, pessoal, é sobre tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey, né? O nome daqui seria Drive License, certo? A carteira de motorista. Então, hoje a gente vai falar como você faz, né? Quais são os requisitos para você tirar essa drive e a importância de ter essa drive aqui nos Estados Unidos, beleza? Então, bora pro vídeo. Então é isso aí, galera. Se você é novo e está chegando por aqui no meu canal agora, né, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado aí por estar adquirindo conhecimento dos Estados Unidos através do meu canal. E a minha intenção aqui é fazer de tudo para que você chegue aqui bem informado e o máximo de informação que eu puder passar para vocês aí já chegar aqui craque, como eu cheguei também, beleza? Então, o tema de hoje, galera, é Drive License, que é a carteira de motorista aqui dos Estados Unidos. A importância dela aqui pra gente que é imigrante, né? Primeiro eu quero falar para vocês que aqui no estado de New Jersey, há mais ou menos uns 2 anos ou 3 é possível, né, tirar essa Drive License, nem sempre foi possível. A gente chegou aqui há 4 anos atrás praticamente. Em 2019. Em 2019, né? Então assim, galera, não era permitido. Eu acredito que ficamos uns 2 anos sem poder tirar a drive, porque não era permitido o imigrante tirar essa drive aqui. Então o governo agora permitiu. E por que é bom pra gente que é imigrante ter a drive aqui? Se a polícia te parar um dia, vamos supor, por um farol ou uma lâmpada da lanterna traseira do seu carro que está queimada, a polícia, qualquer irregularidade que ela verificar, né, conseguir entender que o seu carro está irregular por alguma coisa, eles vão te parar, pode ser por uma lâmpada, por um pneu furado, por qualquer coisa, um retrovisor quebrado, eles vão parar e vão te pedir um documento de identificação. É muito comum aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o pessoal sem drive, sem carteira de motorista, dirigir. Aí a polícia vai pedir um documento de identificação, que seria o seu passaporte, né? Ou qualquer um outro aí. Se você tiver a sua carteira de motorista do Brasil, né, ela é válida aqui por 6 meses, se você chegou aqui com visto de turista ou visto de estudante, qualquer um visto, né? Então eles te pedem a sua carteira de habilitação brasileira juntamente com o seu passaporte. Aí você vai mostrar o visto, eles vão dar uma olhadinha no visto, eles vão ver que você pelo menos está habilitado para dirigir como se fosse aí no seu país, eles vão ver que você tem um documento de identificação, né? Então aí não vai dar corte para você. O que seria corte, né? Se você não provar que você está disponível, como é que fala? Se você não provar que você está hábil a dirigir, né, um carro, ou seja, se você não tem documento para dirigir esse carro, eles podem aplicar uma multa, que aqui a gente chama de ticket, né? Você vai ganhar um ticket e eles vão te encaminhar para a corte. E essa corte lá é um juiz que vai conversar com você, por que você está dirigindo sem a drive, né? Aí você vai falar, é porque eu não tive condições ainda de tirar a drive, ou o estado não permite, alguns estados aqui nos Estados Unidos não permite os imigrantes tirarem drive, né? Então, assim, vai dar problema para você. E se você tiver a sua drive, o policial parou, você vai mostrar, ele vai olhar alguma irregularidade e falar, sua lâmpada está queimada, ou você cruzou um farol vermelho, ou um ônibus escolar parou e você tem que parar, mas você não fez essa parada, então eu estou te chamando a atenção e eu vou criar um alerta aqui, né, para você não cruzar nenhum ônibus da próxima vez que você vê um. Você tem que parar, independente de qual seja o lado. Então são os mais comuns, as opções, né? O mais comum aqui é o pessoal levar multa por conta disso, entendeu? Então eu estou explicando quais são os problemas frequentes e você precisa de ter a sua drive para você não passar por isso, beleza? E no caso, assim, quando você tem, que ele já explicou, alguma inflação, você vai ganhar um ticket por aquela inflação, e se não tem a drive, você vai ganhar 2 tickets. Um porque não teve a inflação, por ter cometido um erro, né? E o segundo ticket por não ter drive do estado. Então são 2 tickets, ou seja, 2 multas, né? É ruim. E você vai ter que pagar essas 2 multas e ter que ir lá no juiz. E vai ter que ter audiência com o juiz, pelos 2 motivos. E muita gente aqui que está, de repente, né, ilegal,
nessa hora pode ser que seja deportado, né? Porque vai conversar com o juiz lá e por causa de uma falta de drive, alguma coisa, aí chegando lá pode ser, não conheço nenhum caso, né, que houve deportação, mas é bom a gente estar direitinho aí, andando, né, já que o país te dá condições de você andar de forma correta, é bom você andar direitinho por aqui para você não ter nenhuma surpresa e não tá com o coração toda hora vindo na boca aí acelerado, né? Verdade. É complicado. Então, galera, eu vou conversar com a Michelle aqui a respeito de tirar a drive, quais são os requisitos, né? A Michelle tirou, faz quanto tempo, Mica, que você tirou sua drive? Em junho. Tirei em junho. Eu comecei o processo para tirar drive em novembro do ano passado, né, de 2021. Mas a conclusão foi agora em junho, dia 15 de junho de 2022. Beleza. E assim, aqui em New Jersey é diferente de Nova York. Quando eu cheguei aqui, pessoal, eu tirei a minha por Nova York, né? Todo turista que pisou em Nova York ou aqui em New Jersey agora pode tirar a sua drive. Como a minha eu tirei lá tem regras diferentes das daqui. No final do vídeo eu vou falar a respeito de como faz para tirar em Nova York, mas como o tema do vídeo é tirar drive em New Jersey, eu vou perguntar para a Michelle o que ela fez, qual que é o primeiro passo, né, para você conseguir se cadastrar aí, para você tirar a sua drive. Qual seria o primeiro passo? O que você fez aí, Mica? A primeira coisa, a gente tem que entrar no site, né, do governo de New Jersey, do estado de New Jersey, para fazer um apontamento. Aqui eles falam apontamento, para agendar a ida lá no Detran. Aqui, como é que fala? Moro Veículo? Moro Veículos. Moro Veículos, GMC. Seria o Detran, né? A gente entra no site para agendar uma visita para estar levando os documentos que eles exigem para tirar a drive. Daí quando você entra lá no site e tal, daí eles vão te dar o que você precisa, quais os documentos que a gente precisa, vai estar tudo lá na hora de você fazer o agendamento. E a gente precisa de alguns documentos que, somando, eles definiram uma pontuação para cada documento e é necessário que cada pessoa que vai fazer ali levar a documentação tenha 6 pontos. Leve documentos que somando cheguem a 6 pontos. Beleza. Eu já tinha até esquecido disso, pessoal, pra você ver, né? A Michelle mencionou os documentos para 6 pontos. E quais seriam, Mica, esses documentos quantos pontos valem, né? Cada documento e quais documentos você levou lá para... Agora eu não lembro exatamente quantos pontos valem cada documento, mas se eu não me engano, o passaporte e a certidão de casamento ou de nascimento, para quem não é casado, valem 3 pontos cada um, 2 pontos cada um. Então no meu caso, eu levei a certidão de casamento. Um detalhe que é importante, nós somos casados no Brasil. E então a nossa certidão aqui, ela não é válida, tem que ser traduzida, né? Então eu tive que traduzir a nossa certidão de casamento para o inglês. Você pagou quanto, Mi? Quanto o pessoal cobra? Para traduzir, eu paguei $50 para traduzir. Certo. Tem lugares que cobram mais, né? Eu paguei 50. E então eu levei a certidão de casamento, levei o meu passaporte, levei 2 extratos bancários. Certo, o passaporte ele vale 3 pontos. Então, certo? Eu não lembro exatamente quantos pontos valem, não sei se é 2 ou se é 3. Eu acho que o passaporte vale 3 e a certidão vale 2, é uma coisa assim. Certo. Eu perdi a minha lista de pontuação. E tem, que mais? Comprovante de residência vale 1 ponto. Comprovante, que eu levei no caso uma conta de energia elétrica, levei o extrato bancário, que também vale pontos, o cartão do banco em si vale pontos também, mas eles vão aceitar um ou outro. Tem uma regra lá que você precisa de 6 pontos para uma determinada coisa e parece que é mais 3 pontos para outra coisa. Então eles não aceitam, por exemplo, se eu usar a minha conta de luz o meu extrato bancário para comprovar os meus pontos ali, depois eu não posso usar esse mesmo extrato bancário como comprovante de residência. Tem que ser um outro item. Então, o que eu fiz? Eu usei o extrato do banco
para a primeira pontuação ali para atingir os 6 pontos, e depois eu usei a conta de luz para comprovante de residência. Então, no total ali, eles te dão uma lista de vários documentos. Tem um documento aqui que a gente tem que é o Tax ID, que também vale pontos, né? Então, assim, tem uma série de documentos ali de opções. A gente não tem tipo, só esses documentos, se eu não tiver esse documento, não vou conseguir tirar. Não, tem várias opções ali, e você pega o que for melhor para você, o que você tiver em mãos mais fácil, e leva desde que atinja 6 pontos. Daí, no dia desse apontamento, daí marquei, agendei tudo lá, não tinha a procura, como tinha pouco tempo que tinha liberado aqui para tirar a carteira no estado de New Jersey, então a procura estava muito grande, então o prazo foi longo. Eu lembro que eu entrei no site em setembro para marcar esse apontamento, e eu só consegui marcar para novembro, para o fim do mês de novembro o apontamento. Daí, no fim do mês de novembro, eu fui lá e levei essa documentação toda que eles pediram, né? É isso aí. Ó, pessoal, só para corrigir aqui, é VMC, certo? Não DMV. Não DMV, que aí eu acabo confundindo com o do Brasil aí, que é o Detran, né? Mas do que é similar aqui seria MVC, que é Moura Veículos. Moura Veículos. Que seria o Detran daqui, né? Então, assim, pessoal, para vocês fazerem, só resumindo aqui, para vocês conseguirem se cadastrar no site da New Jersey, né, Moura Veículos, vocês têm que ter o documento. Eu acredito que o Tax ID é importante, Mica, eles não dispensam, é um dos documentos importantes para você ter. Não, eles têm agora lá, assim... Algumas pessoas que vêm para cá acabam não tirando o Tax ID, talvez por falta de conhecimento, acham que não precisa. Mas eles não exigem. Mas é um documento importante, é um dos documentos que eles pedem, porém, tem lá uma opção que se você não tem o Tax ID, eles te dão um formulário para você preencher, e esse formulário você tem que levar para ser reconhecido, provando... ali vai constar por que você não tem o Tax ID. Daí eles vão perdoar, porém você vai ter que ter outro documento que tenha que valha a mesma quantidade de pontos, entendeu? Então eles te dão essa opção, agora tem essa opção. Lembrando que tem que juntar os documentos para dar 6 pontos. Dá 6 pontos, isso. Beleza? Isso aí. Então, assim, quando você juntou todos os documentos, foi lá, né, no dia que você teve que apresentar os documentos primeiro, né? Isso. Aí, nesse dia que você apresenta os documentos, o que você faz além? Você já faz alguma prova ou só leva os documentos, só para conseguir efetuar o cadastro? Como é que Não, eu cheguei lá, eu coloquei todos os meus documentos numa pastinha, né? Eu imprimi, eles mandam um e-mail pra gente, confirmando o nosso agendamento, e nesse e-mail tem um número de confirmação, um código de confirmação. Então, eu imprimi, né, esse e-mail e levei junto com os documentos. Quando a gente chega lá na porta, daí você só mostra esse e-mail com o número de confirmação, ele vai buscar seu nome lá na lista, seu horário, tudo direitinho. Se estiver lá, ele manda você entrar e ok. Vai direcionar a gente para uma fila. Nessa fila, a gente vai preencher um outro formulário, é um formulário pequeno. Com nome, endereço, peso, altura, cor dos olhos... endereço de e-mail, só isso. Daí você pega a filinha, quando você for chamada lá no guichê, eles vão pedir essa ficha que você preencheu lá e vão pedir os seus papéis. Daí ali a pessoa que te atender vai avaliar, calcular tudo direitinho. Se deu 6 pontos, ela vai te encaminhar para um outro guichê. Se não tiver dado 6 pontos, daí ela vai falar o que falta, o que precisa, o que não valeu, o que valeu, entendeu? Para você passar. Uma curiosidade, né, que aconteceu comigo, e eu vi acontecer com muitas pessoas lá. Como eu traduzi a certidão de casamento, eu acabei não levando a minha original. E chegou lá, eu fiz todo esse processo, peguei a fila, preenchi meu formulário, e quando eu fui chamada, ela falou assim, não deu 6 pontos. Deu 6 pontos, porém você não tem a certidão. Daí eu peguei e falei, tá aqui a certidão. Daí ela falou pra mim, não, que eu precisava da original. Então... é uma dica, para quem vai traduzir, tem que levar as duas, a que foi traduzida e a original. Eles não aceitam nenhuma cópia lá, tem que ser tudo original. No dia de você levar, tem que levar todos os originais, conta de luz original, os extratos bancários, o Tax ID, se você levar o seu, é tudo original, nada cópia. Então a minha certidão, não é porque eu traduzi que era só traduzida, eu tinha que levar as duas. Daí eu falei pra moça, eu falei assim, nossa...
eu vou ter que pegar essa fila todinha de novo, fazer todo esse processo, porque tinha bastante gente no dia que eu fui. Daí ela falou assim, não, você vai lá, se você mora perto, você vai até a sua casa, pega a certidão, o que faltou, e pode vir aqui direto no guichê, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Então, não esqueçam, leve todos os documentos originais. Isso aí, pessoal. E aqui, Mica, a gente sabe que a gente não domina muito bem o inglês ainda, certo? Existem casos que eu sei que o pessoal necessita de alguém que fale inglês aqui para ir lá e traduzir na hora, e até para preencher o formulário também, que o formulário aqui, ele é em inglês, não é em português, né? As provas aqui, para você passar no teste lá, depois a gente vai falar disso, né? É possível você fazer em português aqui, entendeu? Então, no dia que você foi lá, Mica, você, com o inglês que você sabe, que é um inglês assim, Quase nada. quase nada, né? Você sentiu dificuldade em entender o que a mulher estava falando, ou você precisou de um tradutor, alguém lá para traduzir para você? Ou você acha que quem não sabe assim o inglês consegue passar de boa? Como é que é? Se você souber o básico mesmo, porque eu sei o básico do inglês. Se você tiver ouvido, se você conseguir entender um pouquinho do que eles falam, é o suficiente. Eu não paguei tradutor, não levei ninguém para me ajudar para traduzir comigo. Eu consegui identificar, até porque nesse guichê eles não vão te fazer nenhuma entrevista. Ela simplesmente vai pegar os documentos e vai olhar. Deu 6 pontos, ela vai falar ok. Não deu 6 pontos, ela vai falar o que está faltando ou o que está errado. No meu caso, ela me mostrou que estava faltando a certidão. Daí eu perguntei se eu ia ter que pegar a fila de novo. Não sei repetir para você agora como que eu falei, mas na hora lá eu desenrolei com o meu pouco inglês e perguntei se eu tinha que pegar a fila novamente. Ela falou que não, que era só voltar no mesmo guichê, né? Então, assim, e uma amiga, 2 amigas minhas que pediu dica depois, que elas iam pagar a tradutora, eu falei assim, olha, não precisa. Se você sabe o mínimo de inglês, você consegue se virar lá, porque não é uma entrevista, é apenas uma checagem de documentos. Então, dá para se virar sem tradutor. Muita gente prefere, por medo, por segurança, pagar. Eu não me dispus a pagar porque você vai pagar no mínimo aí $100, né? E $100 faz bastante diferença no nosso bolso aqui. Então, $100 para uma pessoa entrar lá comigo e pegar a fila comigo e só falar para a mulher lá no guichê yes ou no, então para mim não vale a pena. É verdade. Para mim não valeu a pena, eu consegui me virar. Por falar já em $100 que seria um tradutor, vamos falar do valor da Drive, Mica? Depois a gente já retoma o assunto e continua aí. Quanto custa tirar a Drive aqui, o valor total? Na verdade, assim, depois que a gente passa por esse processo da pontuação, depois que eu voltei lá, que ela conferiu e deu 6 pontos direitinho, ela me encaminhou para um outro guichê. Nesse outro guichê, ela conferiu os mesmos dados, né? Conferiu o papelzinho que eu preenchi lá, as informações, me perguntou, né? Confirmou, você confirma? Confirma, é isso aqui mesmo? É. E depois ela me pediu para tirar uma foto lá. E na hora que eu fui tirar a foto, ela falou que era $10, eu paguei $10. Então, foi isso que eu paguei. Tirei a foto, paguei $10. Eles não estão aceitando dinheiro lá, não aceita cash, é débito ou crédito. Então, não vão com dinheiro. Tenham cartão de crédito ou de débito, eles não aceitam dinheiro. Então, foi o que eu paguei lá, $10, no dia que eu entreguei os documentos. É isso aí. Então, assim, $10 não é o valor da Drive total, né? Isso aí foi só no dia para você fazer o cadastro dia. Isso, lá, nesse dia. Aí depois tem outro valor para você pagar quando você for fazer o... Depois eu paguei mais $6. Deixa eu ver aqui. Para fazer as questões lá, que é a segunda fase, é isso? Não, na segunda fase eu não paguei nada, não. No último dia, já na conclusão, eu paguei mais $6. $6? $6, eu tô com a notinha aqui, ó. Quer dizer, o valor da Drive total... Dá pra mostrar ali? Deixa eu ver aqui. Aqui no dia que eu entreguei os documentos, $10. $10. Acho que dá pra pegar aqui. Deve estar... dá pra ver aqui. Deixa eu ver se vai focar. Mas é isso aí, pessoal. É $10. E depois... São 10. Aqui na MVC, New Jersey. E depois eu paguei mais $6. Não sei se vai dar pra ver aqui. No final, já na conclusão, paguei mais $6. $6. Então o total dá $16? Foi o que eu paguei. Não sei se depende de alguma coisa, porque não explicaram nada. Só falou $10 e no último dia lá $6 e foi o que eu paguei.
Então, não sei se tem gente que paga mais, se tem gente que paga menos, isso eu não sei. Eu sei que foi isso que eu paguei. ó, o bacana, pessoal, que assim, aqui quando você tem residência aqui, né, e você precisa ser um residente para você tirar, você tem que comprovar que você Que mora aqui aqui em New Jersey, né? Então, para você ver, sai esse valor para quem é residente aqui, entendeu? Eu paguei um pouco mais em Nova York, porque eu não tinha residência lá, aí eu tive que contratar alguém, né, para mexer nos papéis para mim lá, para eu conseguir comprovar meu endereço em Nova York, né? Pra não ficar sem drive, né? Pra não ficar sem drive, assim que eu cheguei aqui. Né? E depois eu conto isso em outro vídeo pra vocês aí, tá ok? Então assim, Mica, você pagou esses valores, certo? E quando é a parte que você eles pedem pra você estudar as questões, né? Para você se preparar, para você ir lá responder, você tem que voltar lá fazer a prova escrita, né? Isso. O teste de conhecimento. Depois que você passa. Depois que eu tirei a foto aqui, daí eles já me deram um papelzinho com o nome com outro link para mim entrar nesse link e agendar a prova teórica, né, a prova escrita. Certo. Daí eu cheguei em casa e não me liguei que era para entrar no site, né? Na verdade, o papelzinho tinha uma data, eu achei que era aquela data. Depois eu conversei com a amiga, ela falou: não, aqui é para você entrar no site e agendar. A partir dessa data, você pode entrar no site que vai ter agenda disponível. E que foi uma semana depois. Daí eu entrei no domingo para agendar. E consegui agendar, era em novembro, eu consegui agendar para janeiro a minha prova teórica. Para dia 8 de janeiro eu agendei a minha prova teórica. Porque tava tendo muita gente aqui. Isso, mas até que de novembro para janeiro eu não achei muito longe não, né? Eu fui, se eu não me engano, no dia 18 de novembro, agendei para 8 de janeiro, então assim, quase 2 meses, né? Daí a gente agenda e daí passaram um link para mim, para eu estar estudando as questões que possivelmente cairiam lá no teste de conhecimento. São né? quantas questões, amor, aqui? São 50 questões no teste, porém você precisa acertar 40. Certo. Só isso. E quando você acerta as 40, você não precisa de responder as outras 10 que faltam, já para ali, ou você tem que responder as 50 se você até o final? Como é que funciona isso aí? Se você for começar ali e já ir direto, acertou as 40, o sistema já trava. Ele já conclui, escreve lá parabéns, você entendi. passou, ok. Daí você tem opções de pular uma questão, se você não souber, você pode pular. E responde a outra, e no final as que você pulou, elas vão voltar, não vão vir outras novas, a mesma que você pulou, ela vai voltar, se você não tiver atingido as 40 acertos no caso, né? Daí vai voltar aquelas questões que você pulou, e se você errar também, tipo, você errou mais de 10, automaticamente você não vai conseguir ter 40 acertos, né? Então ela também já encerra. Entendi. Assim, para você marcar, então, isso daí você acabou de explicar, né? Mas para você estudar isso em português, que a gente falou aqui que é possível você responder as perguntas lá em português, mas para estudar isso em português, que eles também te dão um manualzinho lá? Não, lá na verdade PDF, não foi, né? Lá na loja, lá no Detran, como que fala, No VMC, MVC. No MVC, não foi lá no MVC que eles me deram um link, não. Foi esse negócio de grupo de WhatsApp, o pessoal começou a passar. Lá eles não deram dica nenhuma pra gente, tá? Sim. Foi o boca a boca, foi os grupos de WhatsApp, de Facebook, o pessoal falou, tem um teste prático, o link é esse e tal, daí eu procurei lá no Google, né? New Jersey Drive License, daí já apareceu o guia de questões lá. E daí tem a opção de você traduzir a página. Ele tá em inglês. Ele tá em inglês. Tem um negócio que você faz que traduz para português. Sim, aquela tradução de página que tem no Google mesmo, sabe? A tradução de página, daí você consegue traduzir para português e para espanhol também, se eu não me engano. Daí eu fiz a tradução e fiquei fazendo ali. E ali é literalmente um simulado. Eles te dão a pergunta, te dão 4 opções, né, de respostas, e você
clica lá na opção que você quer. Se tiver certo, ele já vai te mostrar correto. Se tiver errado, já vai te mostrar errado. E ele faz exatamente como lá no dia da prova. São 50 questões, esse é um simulado, né, que a gente fala. São 50 questões, Simulador, esse simulado. né? E você responde as 50, no caso. Daí, no final, ele te dá o total. Quantas você acertou, quantas você errou. E em quanto tempo, em quantos minutos você conseguiu fazer a prova. E eu fiz muitas vezes eu fiz muitos simulados. E daí, conforme você vai fazendo, vem questões diferentes. Então, não é toda vez as mesmas 50 questões. Então, toda vez vem questões diferentes, porque lá também é aleatório, né? É isso. Não vai ser sempre as mesmas questões. O que eu respondo, a pessoa que está do meu lado, pode não ser as mesmas perguntas. Então, tanto lá no simulado do link também é dessa maneira. Se eu faço 10 vezes vão ter questões diferentes. Então, por isso que eu fiz várias vezes para me memorizar bem cada questão. E assim, pelo que eu ouvi falar, tem umas pegadinhas também, né? Porque às vezes você estuda lá nesse simulador que a Michelle fez, a pergunta cai tipo de um jeito e a resposta é aquela, X, né? A resposta. E às vezes eles fazem a mesma pergunta de uma forma invertida, só que é a mesma pergunta, né? E a resposta é a mesma. Então, assim, existe essas pegadinhas aqui também? Existe? Existe. Eu cheguei a responder 3 vezes a mesma coisa, só que a pergunta estava de um jeito diferente. E a resposta era a mesma. Ou seja, era a mesma pergunta colocada de uma forma diferente. Então, você tem que ter muito senso de interpretação, prestar muita atenção, porque a primeira vez que eu respondi errado, porque eu falei, não, eu já respondi isso, então deve ser outra coisa. Daí, acabei respondendo outra coisa. Errado. Era realmente a resposta da mesma anterior, porém estava sendo feita a pergunta de uma maneira diferente. Ordem, então, isso é uma pegadinha. Se você não prestar atenção, você erra uma coisa que você sabe. É verdade, pessoal. Então tem que ficar muito atento. Aí, para não ter que... Assim, porque se você não consegue passar na prova, você pode remarcar e você não precisa de pagar nada por isso, entendeu? Só que demora muito, como tem muita gente tentando fazer ou remarcar uma data, e tem que ser tudo pela internet, talvez você errou hoje, você só vai ter agenda para você daqui a 1 mês ou até 2 meses, dependendo da quantidade de pessoas que tiver tentando tirar na fila, né? Tiver na fila, entendeu? Então, assim, no caso, eu errei, né? A primeira, né? A primeira que você tentou. A primeira eu errei. A primeira eu fui dia 8 de janeiro e eu errei 11 questões. Então, eu precisava de acertar 40, eu acertei 39, né? Por uma eu não passei. Daí, você vai lá Quando a gente chega lá no dia do teste, no guichê ela pergunta, né? Se a gente quer a prova em português, inglês ou espanhol. Daí eu falei que queria em português. Daí ela vai lá e libera um computador, são vários computadores, né? E ela libera um computador e fala, vai pra tal máquina, tal, e libera a prova lá pra você. Daí eu não passei, daí o sistema já encerrou lá, você foi reprovado, daí você volta lá no guichê, ela já vai te dar a data da nova prova, né? E aconteceu isso comigo, eu fui lá no guichê, ela falou, tal dia você já pode entrar no site de novo e remarcar. Do mesmo jeito, você entra no site e remarca, eles não te dão a data da prova no caso, te dão a data para você entrar para remarcar. Daí, 1 semana depois, eu entrei no site e remarquei a minha prova, daí já foi mais longo. Eu tinha feito a prova dia 8 de janeiro, lembro que caiu num sábado de manhã, eu fui de manhã, e quando foi no dia 15, eu entrei no site para marcar outra prova, daí só tinha disponível para o dia 15 de março, então já demorou um pouco mais, né? Daí, quando foi no dia 15 de março, eu fui lá e do mesmo jeito, né? Que era prova em português e tal, fui no guichê, só que eu já tinha estudado tanto, que assim, eu acertei as 40, uma atrás da outra. Eu tinha decorado eu fiz a prova acho que em menos de 5 minutos eu fiz, porque já tava tudo fresquinho aqui, ó, de tanto que eu já tinha estudado. O medo de errar era tanto que eu estudei em menos de 5 minutos e eu concluí a prova. Muito bom. E uma coisa que é interessante, eu não tirei drive no Brasil, né? Eu aprendi a dirigir aqui, mas lá no Brasil tem que fazer a prova teórica e tem que fazer um exame de vista, né? E você paga, lá no Brasil paga a parte, né? Isso, a parte. E aqui o legal é que eles fizeram lá na hora. E tá tudo incluso já nesse valor, né? Exato. Nossa, eu achei o máximo. Eu passei na prova, daí escreveu lá, parabéns, você acertou. Daí eu fui lá no guichê e ela falou, você passou? Passou. Daí ela consultou lá, eu tinha passado. Daí ela falou assim, então vamos fazer o exame de vista.
Tudo isso em inglês, tá, gente? Mas ela é muito rápida e a gente tem que ter... Eu, como já tenho uma audição boa, eu não falo muito bem não, mas eu entendo até que bastante. Daí ela falou, vai fazer o exame. Daí eu falei assim, agora? Daí ela falou assim, é. Daí eu peguei e tirei o óculos, porque geralmente quando a gente vai fazer exame de vista, a gente tira o óculos, né? E eu tirei, daí ela olhou assim pra mim e falou, você não usa óculos? Eu falei, eu uso. Daí ela falou assim, então põe o óculos. E fez o exame lá, na bancada, no guichê. Tem um aparelhinho lá no guichê. E ali na hora eu já fiz o exame de vista. Daí passei no exame de vista. Daí ela já pegou, daí ali ela me deu a data da minha prova de rua, no caso, né? Daí ela falou assim, ó, sua prova de rua é tal dia. Você passou no exame de vista, passou no exame escrito. No teórico, né? Sua prova de rua é tal dia. Exatamente 3 meses depois, ou seja, era dia 15 de março, eu fiz a minha prova de rua no dia 15 de junho. É isso aí, galera. Então, assim, já entrando nesse dia 15 de junho que você marcou para fazer a prova de rua, então é a parte 2, né, de como você tirar a sua drive. A 3, né, na verdade. É a parte 3. A primeira parte é os documentos, né? Sim, sim. A segunda parte é a prova teórica. Sim, sim. Pra mim, eu tinha colocado como primeira parte tudo uma só, então tá bom, 3 partes. Então, voltando a falar aqui, pessoal, da etapa 3, né, houve um corte no vídeo, a câmera parou de gravar, mas a gente vai retomar daqui desse ponto, da etapa 3, né, que é importante lembrar que eu tentei ensinar a Michelle aí no Brasil, quando eu tinha um carro, tinha um Astra, aí era câmbio manual, né? E é difícil para quem está aprendendo a dirigir, ter que pisar na embreagem, engatar a primeira, né? E soltar a embreagem devagar, controlar a aceleração e tal. E isso aí foi difícil eu tentar ensinar para a Michelle, mas a gente já sabia que vinha para cá. E aqui praticamente não existe carro manual. É um ou outro que é manual e você tem que procurar muito. O comum aqui é carro automático. E são só 2 pedais, né? O pedal do acelerador e o pedal do freio, né? Você pisou no freio, colocou no D, já está ali na marcha que você precisa para andar para frente, você acelera, o carro vai embora. Então foi muito mais fácil. Eu consegui ensinar a Michelle aqui, com certeza, por causa desses 2 pedais aí, então é muito mais fácil. Então, devagarinho, tem até um vídeo aí no canal de quando eu estava ensinando no período, né? A Michelle foi fazer um serviço longe, a gente pegou uma rodovia, vou deixar o cardzinho aqui em cima ou aqui, aí vocês cliquem depois e dão uma olhada lá, beleza? Aí a Michelle, com o tempo, ela foi pegando aí a prática de dirigir, né? Pegou a confiança certinha. Só que para você passar, para você fazer no dia do teste lá e você conseguir passar, não pode ser com o nosso carro, porque o carro, para fazer o teste, ele tem que ter um freio de mão no meio do carro ali, onde tem o D, né? O câmbio para trocar a marcha, o freio de mão ele tem que estar ali. E normalmente os freios dos carros aqui, eles freio de pé, né, do lado esquerdo ali no carro. Então normalmente é freio de pé. E para o rapaz que vai avaliar você no dia lá do teste, sentir confiança em você, ele precisa de ter um carro que o freio de mão tá ali, para se de repente acontecer alguma coisa, ele ter como puxar o freio de mão para não deixar bater o carro, tal, alguma coisa, ele conseguir controlar de alguma forma ali, né? E aí entra um rapaz que eu conheci, que o nome dele é Assis, vocês vão conhecer também quando vocês chegarem aqui em Long Branch. Até recomendo o Assis aí, que ele tem um carro e ele praticamente só faz isso, né? Ele é advogado, faz outras coisas aí. Ele faz tradução. Faz tradução também. Acompanha você lá no VMC, se você precisar. Ele também acompanha você para preencher a papelada, tal. Ele cobra um valor, eu acho justo o valor dele. E para quem está aprendendo a dirigir também, quiser aprender a dirigir no carro dele, se eu não me engano, ele cobra $60, né, Mica? $60 por hora. Por hora, exatamente. E para você ficar confiante no dia lá, para fazer o trajeto, né, que você vai ser avaliado lá pelo instrutor do dia lá, pelo rapaz que vai te avaliar, o Assis, ele faz, se você quiser pagar um dia antes, 2 dias antes de você fazer o teste, ir lá justamente onde vai ser feito o trajeto com você, para você conhecer o que vai acontecer no dia do teste, né? Seria bom, foi o que a Michelle fez também. Ela conversou com a Assis, e aí o que você achou, Mica, fazendo o teste com ele? Então, valeu a pena? Como meu marido falou, ele que me ensinou a dirigir. E todo mundo sabe que quando a gente aprende a dirigir sozinho ou com outras pessoas, a gente pega muitas manias.
E lá eles têm as exigências deles, né? A primeira exigência é que o carro tem que ter o freio de mão, né? E tem algumas exigências que eles não toleram, alguns vícios, né, da gente. E por conta desses vícios, porque eu aprendi a dirigir com meu marido e depois que eu estava dirigindo sozinha, a gente acaba, né, dirigindo da nossa maneira. Então eu fiquei com medo de ser reprovada lá no dia, né, e por isso eu contratei o serviço do Assis, né. Eu fechei 2 aulas com ele, para que ele pudesse me dar todas essas dicas, o que eles iam exigir de mim lá. Na primeira aula ele me explicou tudo, ele me explicou como que era o lugar, ele desenhou, né, ele fez um mapa do local para mim, falou que é o local da prova, é assim, e começou a me dar as informações em inglês. Por quê? Porque lá no dia da prova, do teste de rua, o teste teórico, eu tinha opção do português. No de rua, não. O instrutor que vai me atender, ele vai me atender em inglês. Eu não tenho opção de um instrutor em português nem em espanhol. É só em inglês. Então, eu também fiquei com medo disso. Dele me dar um comando e eu não entender esse comando. E embora eu souber fazer o que ele quer, eu por não entender, eu fazer errado. Então, o Assis veio me ensinando ali, me dando todas as dicas. Olha, quando ele falar isso em inglês, o que você entende? Né? E todos os comandos que ele me deu ali, eu sabia interpretar, eu conseguia entender, mas a gente sabe que na hora ali é difícil, né? Então eu tava com esse medo. Então ele me mostrou ali qual seria o trajeto, quais as possibilidades de trajeto que o instrutor poderia me passar. Ele falou que teria três possibilidades de trajetos diferentes, e ele me ensinou esses 3 trajetos todos com comando em inglês, né? Michele, você tá entendendo? Tudo em inglês. E depois ele me passou alguns áudios com esses mesmos comandos pelo WhatsApp em inglês, para que eu pudesse ficar ouvindo em casa, treinando o meu ouvido, para que quando o instrutor falasse lá, me desse um comando, eu já estava craque em ouvir aquilo, então eu ia saber o que fazer, né? Cada áudio que ele me mandava, ele colocava lá em inglês e colocava em português, para que eu, né, soubesse o que estava fazendo. É isso aí, galera. Então, assim, foi muito importante, né, ter feito isso aí com o Assis, te dar uma baita confiança no dia, e o que você precisa realmente no dia é confiança, é você olhar para você e você se ver capaz de realizar aquele teste e concluir ele 100%, né? Se você tiver dúvida, nessa dúvida aí você mesmo acaba cometendo algum erro por você mesmo olhar para você e duvidar de você mesmo, entendeu? Então eu recomendo para quem vier para cá para tirar essa drive, não ser mão de vaca e falar, eu vou fazer sozinho, eu vou economizar esses $60, eu não vou pagar pro Assis, eu vou provar para mim que eu consigo. Então, assim, vai direto, segue essas dicas que eu tô te falando aí, que confiança é tudo, é a base de tudo, né? Até para você ficar mais tranquilo no dia lá. Quem tem um inglês já fluente, ok, vai entender todos os comandos do instrutor, né? Mas eu, como não tenho inglês fluente, achei mais seguro e recomendo quem não tem um inglês fluente que faça essas aulas, né? Para você saber exatamente os comandos e os vícios que eles não toleram, né? Então, assim, tem a regrinha do volante, como você tem que segurar no volante direitinho, como você tem que se apresentar na hora que entra no carro. Então, é um monte de regrinhas, são coisas simples, né? Mas que a gente não faz no nosso dia a dia dirigindo. E que lá na hora, se você não fizer uma seta que você esquece, na hora de fazer uma baliza, por exemplo, no normal, no nosso dia a dia, a gente acaba não dando seta para fazer baliza. E lá, se você não der todas as setas na hora da baliza, na hora de um retorno, você é reprovado, né? Então são essas dicas que o Assis conseguiu passar para mim, todas num comando em inglês, né? E as dicas, eu fiz 2 aulas com o Assis, uma aula foi praticamente só instruções e na segunda aula já foi prática, né? Eu fiz realmente o trajeto como se fosse ele falando comigo, como se ele fosse o instrutor, como se já fosse a prova. Então ele não estava mais me ensinando, ele estava me provando. E eu fiquei muito nervosa e ele fez umas 3 vezes comigo e as 3 vezes eu fiz tudo errado. Sabe o que é tudo errado? Coisa que você sabe fazer, fiz tudo errado. Mas daí depois, no final, acabei conseguindo acertar tudo, e essa prova que eu fiz, que eu tava errando, foi um dia antes
da minha prova. Eu ia fazer a prova no dia 15, 8h30 da manhã, e eu fiz a aula com a Assis no dia 14, 6 horas da tarde. E eu fiquei super nervosa. Eu falei, Assis, eu não vou passar. Não vou passar. Nossa, nossa, fiquei nervosa. Ele falou assim, não, calma, é porque você tá nervosa. Ele falou assim, eu não sei porque você tá nervosa, você sabe tudo. Ele falou assim, mas amanhã vai dar certo. E fomos, 8h30 da manhã. E usei o carro dele, né? A aula, ele cobra $60 por hora, né? Já no dia da prova, como eu ia usar o carro dele para fazer a prova, porque o meu carro não tinha o freio de mão, daí ele cobra para me acompanhar lá e mais o veículo dele $150. Foi o que ele me cobrou, é o que ele costuma cobrar aqui do pessoal. Então, porque ele vai estar emprestando o carro dele e vai estar ainda lá me acompanhando, tá? Então ele faz esse trabalho aí pra gente que é muito bom. Então eu usei o carro dele, né, para fazer a prova. Lembrando que assim, vou comentar rapidinho, né, que $150 para depois que você tá aqui já trabalhando na construção ou na área da limpeza, né, da mulherada aí, seu dia vai valer praticamente isso vale aí, a pena. Então vai ser pouco para você, não vai um dia, um dia de trabalho, dependendo com que você trabalha, é um dia de trabalho e é um super investimento. Você vai ter condições de pagar isso à vista, não vai ter que parcelar isso aí não, que vai ser. E vale a pena. E vale a pena, é isso que é importante, é você ter resultado naquilo que você está pagando, né? Muito ou pouco, o importante é dar resultado, e o resultado foi excelente. Fiz a prova, o trajeto que eles me deram lá foi um dos trajetos que eu assisti, me apresentado de fato, foi o menor trajeto que era possível do dia, e eu fui aprovada, né? Graças a Deus. Foi ótimo, fiquei super feliz, assim. Ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu tava confiante. E uma dica, assim, né? Quando o instrutor entrou no carro, ele me perguntou assim, você tem alguma pergunta? Daí eu peguei e falei pra ele, não tenho nenhuma pergunta. Mas eu gostaria de informar que eu não falo bem inglês, não entendo bem. Que talvez eu preciso que você repita alguma instrução. E ele falou pra mim, ok. No problem. E por 2 vezes ele me deu 2 comandos seguidos um do outro. E eu entendi os comandos, mas na dúvida, para garantir, eu pedi para ele repetir. Falei, repeat please. E ele repetiu para mim os comandos numa boa, né? E eu consegui fazer tudo que ele falou direitinho. E na hora que eu precisei que ele repetisse, que eu tive dúvida, ele repetiu. E não teve nenhum problema com isso. E eu fui aprovada, graças a Deus. Graças a Deus. Foi na primeira. E ao Assis, foi na primeira. Não, a de rua, o teste foi um só. Galera, eu tô rindo aqui, até eu ri um tempo atrás, porque eu lembrei de uma coisa de bastidores, né? Coisa que aconteceu aqui em casa e eu vou mencionar aqui no vídeo para poder encorajar e dar mais base para vocês aí. No dia que a Michelle fez o teste com a Assis, que foi um dia antes do teste oficial, né? E ela pagou pro Assis para fazer a prova, né? Um dia antes, ela foi fazer uma volta com a Assis lá e ela chegou em casa aqui. E ela chegou assim, nervosa, cuspindo fogo, falou assim, amor, eu não vou conseguir passar amanhã. Chegou negativa demais, assim, sabe? E eu falei, por que você não vai conseguir passar? Ai, não, cara. E eu sei como é que é a Michelle. Pra ensinar algo pra Michelle é difícil demais. Você tem que ter uma paciência de Jó ao quadrado, sabe? É verdade. Eu pedi muitas desculpas pro Assis, viu? Eu pedi muitas desculpas pro Assis. Aí eu falei, me explica o que aconteceu, né? Aí ela me explicou, o Assis, ele me falou isso, e a minha cabeça não estava entendendo, e tem hora que eu achei que ele foi um pouco grosso, e não sei o quê. Daí eu olhei pra ela assim, eu falei, eu conheço a peça, eu conheço ela. E eu falei, ele não foi grosso, não. Só que assim, pessoal, e ela foi me falando coisas, eu fui estudando a Michelle pra saber os detalhes que ficou na cabeça dela. Ele me falou isso, me falou aquilo, me falou e coloquei a mão no queixo, E ela foi me falando, eu vi que um pouco de energia que o Assis colocou para poder dar um ênfase, né, para o que ela tinha que ali decorar, para ficar na cabeça dela, funcionou. Porque ela me falou, ela não percebeu do que ela estava reclamando, que era exatamente o que ela precisava de saber para poder passar no dia seguinte. E só faltava um dia, né? Então, assim, no clima tenso dela, ela me falou exatamente o que era necessário para fazer ela passar no dia seguinte. Só que ela não percebeu isso. E quando ela terminou de falar, aí eu peguei e falei, Mica, você vai passar amanhã.
Ela, por que eu vou passar? Eu falei assim, porque tudo que o Assis falou para você, mesmo que o clima ficou tenso na sua cabeça, mas ele está só te instruindo, né? Você conseguiu repetir para mim tudo que é necessário para você passar amanhã. Eu aposto, se eu tivesse 1 milhão, eu apostaria esse 1 milhão que você vai passar amanhã e vai dar certo, porque você sabe de tudo. Você fez exatamente o que precisava de ser feito, né? Que foi um dia antes você contratar ele para você ficar mais segura, tal. Então é o conselho que eu dou para vocês também. É tenso, pessoal. Toda vez que a gente, ser humano, né, vai mexer com algo que a gente nunca mexeu na nossa vida, a gente vai aprender algo novo, e pra gente aqui tá sendo praticamente o inglês, né? Gera clima tenso. Você acha que você é incapaz, você não vai dar conta de fazer aquilo. Então tudo que é novo, que vai tirar a gente da zona de conforto, né? Vai colocar algo novo pra gente, vai gerar estresse e vai querer, o nosso cérebro vai querer entrar na zona de conforto de novo, vai querer fazer o que não força a cabeça, não força pensamento, né? Então, assim, seja pulso firme, deixa a preguiça de lado e encara tudo que você encarar com seriedade vai dar certo. E a Michelle é prova disso, a drive dela tá aqui. A drive dela tá aqui atrás, na realidade, é essa que tá aqui no monitor, né? Ela tá com essa tarjetinha amarela ali, porque como é a primeira drive da Michelle, aqui nos Estados Unidos, né? Até no Brasil ela também não tinha. Então ela fica com essa tarjetinha amarela aqui, esse negocinho amarelo aqui, que diz que é a primeira drive dela. E ela está sendo assim avaliada durante um ano, ela está sendo observada para saber se realmente ela não tomou nenhuma multa, não teve pontuação e tal, para depois de um ano vir uma igual que é a minha que está aqui atrás, ó, que a minha é uma tarjeta vermelha, né? Uma partezinha vermelha aqui que está dizendo que eu já sou realmente motorista. E a minha, pessoal, eu não fiz esses testes aqui porque eu já tinha feito a minha em Nova York, então eu só transferi a minha de Nova York para cá. Eu não precisei de fazer aula de volante de novo, porque eu já tinha feito lá. E não precisei de responder as perguntas, porque eu também já havia feito em Nova York. Eu só precisei de fazer uma transferência de estado, de Nova York para New Jersey. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Tinha uma opção também antigamente, que agora não serve mais aqui, quero lembrar disso. Infelizmente, os brasileiros aqui começaram a fazer esquemas, né? A brasileira, dar um jeitinho brasileiro, que se você tem uma carteira de habilitação no Brasil, né? E você chega aqui e você vai tirar a sua drive, se você mostrar a sua habilitação brasileira, eles vão entender que válida, né? Eles vão entender que você sabe dirigir, que você no seu país você é habilitado, e aqui você só vai responder o questionário, que são 50 perguntas, e você é liberado da prova de rua. E já é liberado da prova de rua, porque você mostrou que você já dirigia no seu país, entendeu? Então isso aí antigamente era válido aqui. Só que alguns brasileiros que não tinham a habilitação aí no Brasil, eles fizeram uma habilitação, que aqui também tem os esqueminha, falsificar uma habilitação para apresentar isso como documento oficial no dia, e eles começaram a escanear, que acho que tem um código de barra, né? Tipo esse código de barra que tem atrás. Na habilitação do Brasil também tem o código de barra, e através disso eles escaneavam e via que a habilitação não era original, não era oficial, era fake, né? Era falsa. Então eles resolveram a não permitir mais, não aceitar mais. Não dá mais essa opção. Não dá mais essa opção de habilitação, porque eles perceberam que os brasileiros estavam fazendo muito esqueminha, entendeu? Eu creio que em nenhum outro estádio, não aqui, em outra cidade, sem ser Long Branch, tem uma outra cidade aí que é possível você fazer isso. Aqui na nossa cidade não foi mais permitido, que a gente está aqui em Long Branch, a gente fez a drive aqui na agência de Encantal, né? Mas tem outras agências em New Jersey, né? Tem de Toms River, tem de Seaside, então tem várias. Em outros lugares eu não soube desse acontecido não, mas aqui em Encantal teve essa anulação das carteiras brasileiras como prova para que você não fizesse a prova de rua, né? Exatamente. Isso aí foi cancelado. Então, infelizmente, se vocês quiserem fazer dessa forma, tem outras cidades, né? A Michelle falou, Red Bank, outras cidades aí, você consegue se cadastrar por lá e apresentar só a sua drive mesmo para você ser liberado da prova de rua. Entendeu? Precisa de falar mais alguma coisa, Mica? Então, no dia que eu fiz o teste, né? O teste prático lá,
Daí, como eu fui aprovada, eles já me deram uma outra folha lá preenchida. E lá na hora mesmo a gente já entra para uma outra salinha. E nessa salinha eles vão pedir novamente, tem que levar, gente, tem que levar aqueles mesmos documentos que você levou no primeiro dia para avaliar se você tinha 6 pontos, você tem que levar exatamente os mesmos documentos no dia que você vai fazer a prova de rua, porque quando você passa na prova, eles já vão te chamar lá numa outra sala e vão conferir toda essa documentação de novo. Daí vai tirar uma outra foto. E nesse dia que eu paguei mais $6, né? E lembrando, não aceita dinheiro, só débito ou crédito. E ali você já sai dali com com papel, né? Que seria a sua carteira provisória, até o dia de chegar esse cartãozinho, né? Isso. Cheguei com um papel que eu já podia apresentar para um policial se eu fosse parada, né? Deixa eu tampar aqui os... Beleza? Daí até que essa chegasse, eu já saí de lá com uma permit provisória. Então tudo isso lá no dia. Se você passou na prova de rua, automaticamente você já vai para essa outra sala com esses papéis, apresenta novamente os 6 pontos, vai tirar uma nova foto. Eu não sabia que ia tirar foto nesse dia, porque eu já tinha tirado uma foto no dia da entrega dos pontos. Então, uma dica que eu quero dar. Hoje eu tô bem até, cabelo bonitinho, arrumadinho. No dia, tá vendo aqui, ó? Tava bom, sim. Tava arrumada, mas poderia estar melhor. Mas eu não estava porque eu nem sabia que teria uma outra foto. Então você que gosta de maquiar, que gosta de produzir e tal, que quer uma foto bonitinha na sua carteira, o dia que você for fazer a prova de rua, já vai maquiadinha, já vai arrumadinha. Porque se você passar, você vai ter que tirar outra foto lá. E é essa foto que você tira lá no dia que vai pra sua carteira, tá? Então fica a dica aí. Então foi isso, passou disso, acabou. Depois de 15 dias chegou a carteira já na minha casa. E eu fiquei super feliz quando eu peguei. Falei assim, agora eu sou habilitada. Já posso dirigir. Galera. A polícia agora já pode me parar, que agora eu já sou habilitada. A sensação é muito boa, gente, porque eu fui parada e ser parada e você não ter habilitação é muito ruim. É muito constrangedor, né? Você tá no país que não é seu e não ter um documento, né? Você está cometendo uma infração. Para eles não é uma infração tão grande, mas é uma infração e você, como foi falado aqui no começo do vídeo, a gente tem que depois ter uma audiência com o juiz e você tem que falar assim, eu assumo a culpa por estar dirigindo no seu país sem uma drive, né? Complicado. Isso é constrangedor, né? Então, agora que... Porém, quando eu cheguei não podia, mas agora que pode, façam, não deixe. Chegou aqui, já faz. É um alívio, Pessoal, um alívio. E lembrando aqui também, ó, já fui parado muito em blitz aí no Brasil. Aqui não existe blitz, né? Eles não colocam viaturas na rua e fica parando carros igual aí no Brasil. Eles só vão parar você se tiver uma lâmpada queimada ou você cruzou um farol vermelho, alguma coisa que você fez. Aí eles vão parar e vão checar para ver se os documentos estão em dia. Exato. E aqui o policial, ele é super educado com você, ele vai parar você, vai falar, bom dia, tudo bem? Por favor, é a sua drive e o documento do carro, a registration, né? E vai pedir para você os documentos, vai checar, vai na viatura dele, vai checar. A viatura de polícia aqui tem câmera para tudo que é lado, né? Na frente do carro, na lateral. Tudo. Eles, o tempo inteiro, numa abordagem policial, você está sendo filmado e alguém está assistindo lá no departamento deles, lá, né, na delegacia, como você está sendo abordado, como você também está tratando o policial. Eles têm uma câmera no peito deles, né, na farda deles, que assim que eles chegam do lado do vidro, alguém na central também já está conhecendo você também, o seu rosto, né? Então, assim, aqui o policial, ele tem o objetivo de informar você. Ele não vai te humilhar, te chamar de louco, o que você fez, não. Ele vai falar assim, ô senhor, é a primeira vez que o senhor tem uma multa, uma infração? Eu falo assim, você não, sua carteira é nova? Aí você vai falar, sim, eu acabei de tirar minha carteira. Eu falo assim, então, a gente não vai te multar dessa vez, mas eu vou colocar no sistema como um alerta. Para não se repetir novamente. Então, o profissional aqui, a polícia, ela tem o objetivo de educar você. Entendeu? Eles não vão te multar, eles não querem encher o caixa do governo aqui de dinheiro através de multas, entendeu? Então aqui é dessa forma que funciona. Tá ok, pessoal? Esse vídeo foi mais para informar
vocês aí como funciona o sistema aqui, né, nos Estados Unidos. É bom que você tenha uma drive, que já é um documento americano, né? Você que vem aqui com visto, seja lá qual for, de estudante ou de turista, um outro visto aí, e você tem uma possibilidade de se legalizar aqui, virar um cidadão americano, é bom que você tenha os documentos aqui na lei certinho, né? Tire o seu Tax ID para pagar seus impostos, não sonegue impostos aqui. Você tem muito benefício quando você paga os seus impostos, e quando você anda na lei, que é ter a Drive, que é um documento que te permite andar na lei, né? Então o juiz aqui, o policial, ele vai ver que você não é daqui, mas você respeita as leis daqui, e é o que eles querem, que é um país que é formado por imigrantes, né? Todo mundo aqui praticamente é descendente de imigrante, e se você quiser um dia obter um documento e ser legal nesse país, é bom que você tenha essa noção aí, desde já, quando você pisar nessa terra, você já tirar os documentos necessários para você futuramente, se vier se legalizar, e você não ter aí nada que te impeça, nenhuma pendência. Beleza? Alguma consideração final, Mica? Não, é só indicar mesmo, né? Agradecer a Deus, primeiramente, né? Pela oportunidade que nós tivemos de conseguir essa drive. E, mais uma vez, está recomendando o trabalho do Assis, né? Que um ótimo instrutor, um ótimo profissional, um ótimo intérprete. Então, assim, as pessoas que me atenderam lá no dia também foram muito educadas, não tenho nada a reclamar, tá? Então, precisando, a gente vai deixar aí na descrição também o Instagram do Assis, para se você estiver aqui já aí no Jersey, se estiver vendo esse vídeo, você pode, né, se te precisar, pode procurar o Assis. E se você está pensando em vir, quando chegar aqui, já tem o Assis aí também na sua lista aí de contatos. Isso aí. E se eu tiver também o link do Moura Veículos lá, para você estudar em português, né? E o tradutor também de inglês para português, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, o like de vocês me ajuda muito a fazer esse canal crescer, para eu levar essa informação para mais pessoas. Então eu conto aí com, no mínimo, né, um like de vocês, e se puder compartilhar esse vídeo com mais alguém que venha para cá, eu agradeço também aí, porque eu quero muito ajudar os brasileiros a chegarem aqui de forma legal e se manter por aqui, e eu quero fazer meu canal crescer para eu atingir mais pessoas bem intencionadas aí no Brasil, que eu sei que tem muito brasileiro gente boa, como eu e a Mica, né? E é isso aí que eu quero fazer para vocês, ajudar. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva nesse canal e fique habilitado. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, Deus abençoe cada um de vocês, eu espero ver muito de vocês por aqui. Até mais, e é isso aí.